Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense e o tema central desse primeiro trimestre do ano de 2021 será recomeçar um grande desafio. Será um estudo sobre os livros de Esdras e Neemias. Hoje, na primeira lição deste ano, o tema será recomeçar um grande desafio. Os livros de Esdras e Neemias têm sido fonte de inspiração para muitos servos de Deus, tanto no passado quanto no presente. Nestes preciosos livros, muitos líderes têm encontrado estratégias, motivações para desempenhar o seu trabalho com sucesso, o seu ministério. No entanto, podemos observar também uma importante lição nessas joias da palavra de Deus. O desafio de recomeçar, de reconstruir. Com uma cidade destruída, um povo distante e um lugar de adoração abandonado, eles enfrentaram o desafio de reconstruir tudo e foram vitoriosos na sua empreitada. O que podemos aprender com eles? Durante todo esse trimestre, nós vamos estudar esses dois livros, estas duas joias, como já falamos, e vamos buscar encontrar nelas subsídios, palavras, orientações, atitudes desses dois grandes líderes, como eles agiram diante do possível fracasso, ou diante de inimigos que se levantaram, diante do desânimo do povo. Sem dúvida, vamos encontrar lições preciosas que vão abençoar a nossa vida como o nosso ministério. Eu convido a vocês a nos acompanhar durante todo esse trimestre e aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Vamos lá? Vamos ler a Bíblia em Neemias capítulo 2, versículo 4 e 5. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-las. Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de poder estudar a tua palavra. Deus, nos ajude e nos abençoe, e que o Senhor possa também abençoar todos os teus servos que acompanham esse canal e estudam essas lições, que possam ser abençoados e possamos juntos aprender com ela. Senhor, a tua palavra, a tua orientação para a nossa vida, Pai. Nós oramos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Não podemos ter dúvidas quanto ao fato de que tanto Esdras quanto Neemias tinham a certeza dos motivos de tantos infortúnios do povo de Israel. Eles sabiam que a causa de tanta dor e sofrimento do cativeiro e de todas as humilhações que o povo sofrera vinha dos constantes atos pecaminosos do povo. Certamente, as ações pecaminosas sempre gerarão derrotas em nossa vida. Podemos notar, porém, tanto na vida de Esdras quanto na vida de Neemias, um coração pronto para a confissão. Por exemplo, no livro de Esdras, no capítulo 9, verso 7, e no livro de Neemias, capítulo 1, verso 6, há as intenções do coração desses servos do Senhor e do temor que eles têm em seus corações. Deus sempre usa pessoas com coração e mente totalmente devotado a Ele. Quero ler a Bíblia em Neemias capítulo 1, versos 6 e 7. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti
em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste a teu servo Moisés. Deus também usa pessoas com corações humildes e dispostos a servir. Certamente não será um instrumento para o louvor da sua glória, pessoas mais intencionadas e com motivações que geram práticas malignas. É imprescindível, veja bem, ter em mente que o Senhor usa aqueles cujos corações e mentes estejam dispostos a servir e a obedecer com humildade e mansidão. Não nos esqueçamos de uma verdade fundamental. O Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Assim, com humildade e temor ao Senhor, podemos confiar e recomeçar. Você pode observar que Neemias fez uma oração de contrição, de declaração, de confissão, porque de fato ele sabia o pecado do seu povo. E é engraçado e interessante que ele não se coloca à parte como alguém que é melhor do que o povo. Na oração ele também se inclui como alguém que tivesse transgredido contra a lei de Deus. Amém? Além de todos os desafios externos que uma pessoa precisa enfrentar para recomeçar, podemos perceber que muitas vezes os piores desafios se encontram dentro de nós mesmos, não é verdade? Os reveses da vida costumam imprimir muitos elementos negativos em nós. No caso do povo de Deus da Babilônia, depois de 70 anos de exílio, houve muita mudança. Provavelmente aquele povo já estava aculturado, tinham a permissão de ter os seus próprios negócios e uma nova geração estava emergindo, vivendo ali. Pense, já estavam habituados com os costumes, talvez aderindo até alguns costumes daquela nação. Podemos então nos perguntar, existiria vantagem de sair da Babilônia? Vejamos, é relevante então mencionar 3 elementos a fim de compreender que o recomeço nem sempre será uma tarefa fácil. O primeiro elemento é o medo. O medo impede as pessoas de ir adiante, de suplantar os desafios e a adversidade de vida. Para aquele povo, interessante, por exemplo, poderiam ser o medo de perder a estabilidade da vida da Babilônia, agora que eles estavam vivendo. O medo do perigo da viagem, o medo do projeto da reconstrução ser inviável. Esses medos poderiam, eu quero só colocar, poderiam passar na mente do povo. O segundo elemento é a frustração. No caso dos exilados da Babilônia, eles tinham sofrido uma derrota acachapante sob Nabucodonosor. Se lembra? Foi terrível a derrota que sofreram. Muitos se lembravam de toda a humilhação que foi a destruição de Jerusalém. Ela foi muito tremenda. E essa memória ainda poderia, veja, estar viva no imaginário das pessoas, impedindo-as de ir adiante e vencer esse bloqueio mental. O terceiro elemento é a acomodação. Nem todos os que estavam na Babilônia acabaram por voltar a Jerusalém. Lembra-se? Já tinham a sua vida, tinham seu negócio, tinham formado família, tinham talvez feito alianças. Somente um remanescente, ou melhor, somente aqueles cujo o Espírito de Deus despertou, ou seja, o despertamento de Deus é vital para vencer todos os desafios de recomeçar. Quero ler Esdras, capítulo 1, versículo 5. Vamos lá? Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas,
todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Como você pode ver nesse texto que acabamos de ler, nem todos estavam dispostos a deixar a sua família, o seu lar, o seu trabalho, os seus negócios para irem a Jerusalém, a reconstruir, a tomar esse projeto nas mãos, não é, que Deus estava dando tanto a Neemias quanto a Esdras. Quantos exemplos nós podemos extrair da nossa própria vida acerca de situações que nos exigiram recomeçar, refazer o caminho em um ou mais desses três elementos: medo, a frustração e a acomodação. Simplesmente nos mantinham prostrados. Entretanto, quando estamos certos que o projeto é de Deus, não precisamos ficar escravos dos nossos medos e frustrações, pois é impossível acomodar-se quando Deus nos desperta. Sob o despertamento de Deus, aqueles homens e mulheres deixaram a Babilônia para trás. Você veja, era um grande desafio que eles tinham pela frente, mas eles estavam confiantes que Deus estava nesse projeto. Um dos segredos da boa empreitada de Esdras e Neemias foi o reconhecimento que a boa mão do Senhor estava com eles. Todavia, podemos identificar traços da diferente personalidade desses dois grandes líderes. Por exemplo, em Esdras capítulo 8, versículo 22, Esdras não pede ao rei uma guarnição de cavalaria, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Já Neemias, quando tem a oportunidade de voltar e reconstruir a cidade de Jerusalém, não hesita em solicitar ao rei que o mesmo dê carta para os governadores da além do rio, para que o permitam passar até que cheguem a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. Neemias capítulo 2, versos 7 e 8, a parte A. Um leitor incauto poderia até questionar a natureza da fé desses dois servos de Deus, mas eles mostraram, por meio de seus resultados e de suas realizações, que a boa mão do Senhor estava sobre eles. Eles tinham temperamentos e planos diferentes, porém uma característica em comum: a confiança em Deus. Quero ler ainda Neemias capítulo 1, verso 11 e capítulo 2, verso 1. Vamos lá? Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu estava encarregado de servir vinho ao rei. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste. Veja, como foi dito anteriormente, que um leitor incauto, que não leia o texto com atenção e não observe nos detalhes, possa fazer diferença entre os dois líderes, que um tenha mais fé do que o outro. Observe que antes de Neemias pedir permissão ao rei e de pedir cartas, ele orou durante 4 meses, depois que soube da notícia. Ou seja, antes de pedir ao seu rei aqui na terra, ele pediu ao seu rei que está nos céus. Ele tinha comunhão com Deus e ele sabia que Deus estava impulsionando ele para fazer essa obra tão tremenda.
E podemos ver também no livro de Esdras a mesma coisa, ou seja, ambos tinham comunhão com Deus, ambos tinham um relacionamento profundo com Deus e sabia diferenciar aquilo que era um ímpeto próprio ou se era a vontade de Deus. Às vezes, recomeçar com confiança pode esbarrar em nossas limitações, inseguranças, devido a nossos temperamentos. No entanto, não podemos temer qualquer projeto se o Senhor estiver ao nosso lado. Eu estava conversando com um colega ontem e falei a seguinte palavra para ele: Deus usa cada pessoa, cada líder, segundo as suas características, seu temperamento, quando ele quer, onde ele quer e o tempo que ele quer. Precisamos entender que a obra é dele e não nossa. E ele faz aquilo que ele quer. Então ele usa cada pessoa, cada personalidade, amado, para fazer a sua vontade. Quando nós entendemos isso e nos permitimos ser usados por Deus, sem dúvida, ele vai fazer um grande projeto na nossa vida. A Bíblia Sagrada, diversas vezes, nos ensina a não temer algo, quando a direção vem do Senhor. Podemos então usar todos os meios disponíveis ao nosso alcance, vencer a insegurança e caminhar em triunfo, sabendo que a vitória é certa, porque a vitória vem de Deus. Sendo assim, recomeçar não é uma tarefa fácil. Imaginemos as ansiedades, privações e provações que tanto Esdras e Neemias enfrentaram. Ao longo da caminhada de reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém, eles certamente enfrentaram perigos internos e externos, contudo, não desistiram. Eles foram até o fim e saíram vitoriosos. O que impede você de recomeçar um bom projeto que ficou para trás? Entende? Converse com o Senhor sobre isso e peça a Ele que revele a sua vontade. Se Deus aprovar, se Ele disser sim, siga em frente, porque sem dúvida Ele vai estar com você. Para pensar e agir, você identifica alguma insegurança em sua vida para empreender um projeto ou recomeçar algo que foi destruído? O que falta para vencer esse desafio? Qual é a maior qualidade em Esdras e Neemias para vencer? Você se identifica com essa qualidade em sua vida? Você se considera ensinável para aprender com os erros do passado e não mais cometê-lo? Se não, o que falta para mudar? Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo. E você vai encontrar alguns textos que vão te ajudar a compreender melhor e a entender esta lição. Você também pode baixar para o seu tablet, celular ou computador a revista Palavra e Vida. Basta entrar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e então pode acessar essa revista e vai poder não só rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 1, a primeira do ano de 2021, sobre a vida de Esdras e Neemias. E o tema foi recomeçar, um grande desafio. Eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado tanto na sua vida quanto no seu ministério. Uma coisa é certa, quando lemos esses livros e quando estudamos a Bíblia Sagrada, nós temos a certeza de que aquele que nos chamou para a boa obra é capaz de realizá-la também. Nós aprendemos nesse livro, ou nesse estudo, que devemos colocar diante do Senhor todas as nossas angústias, nossos anseios, nossos medos, as nossas frustrações e a nossa acomodação, confiando que Ele vai prover tudo o que é necessário para que nós realizemos a sua obra. Ele vai nos dar e colocar à disposição todos os meios que nós precisamos. Basta somente crer.
Pois bem, para se inscrever no canal é fácil, é rápido. É só clicar aqui embaixo, dá um gostei, faça um comentário sobre a lição, deixe a sua opinião, acione também o sininho para receber as futuras notificações. E não deixe de compartilhar com os seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Vem conosco, fique na paz. Deus te abençoe.